Senhoras e senhores, pequena treta aí, pequena treta. É uma treta que já se alastra por muito tempo aí nos bastidores, né? No mundo do Palmeiras aí, que é Paulo Nobre e Leila. E agora o Nobre soltou um texto aí, né, cara? Falando da arrancada e tudo mais. É uma data muito importante hoje pro Palmeiras, dia 20 de setembro. Vai estar explicando tudo certinho aqui. E aí a gente vai chegar onde a gente quer chegar, tá? Antes de tudo, já deixa sua inscrição aí, seu comentário, seu like. É muito importante pra gente, tá? Interage com o vídeo aí. Se você já viu o post dele, comenta o que você achou. Se não, acompanha aí comigo e daí você comenta depois o que você achou disso, tá? Primeiro aqui a foto dele. O melhor de tudo dessa foto é o Marquito, com certeza. E aqui, ó, Capitão Adalberto Mendes, estátua que fica na academia de futebol que leva seu nome. Vamos entender essa história. Ó, no dia 20 de fevereiro, 81 anos atrás, uma das maiores violências do futebol brasileiro acontecia. Em 20 de setembro de 1942, obrigaram o nosso Palestra Itália a mudar de nome, pelo fato de o Brasil ter entrado na Segunda Guerra Mundial e nós temos origem italiana. O Palestra foi amplamente perseguido pelo governo da época, incitado pela incompetente e suja diretoria de um time rival da época, que sem capacidade para ter estádio próprio tentou tomar até o nosso. Isso aí é do São Paulo, tá? E pra quem não sabe, o Paulo Nobre se pá, odeia mais o São Paulo que o Corinthians. É aquela história, né, do Corinthians ser rival e o São Paulo ser inimigo, entra muito nisso daqui. Graças a Deus nós tínhamos um torcedor de verdade, militar, o grande capitão Adalberto Mendes, que não só defendeu o nosso patrimônio, como entrou em campo fardado no primeiro jogo em que fomos proibidos de ser Palestra Itália, nos tornando Palmeiras. E por coincidência do destino, esse jogo era a decisão do Campeonato Paulista de 1942 e o adversário era o time da diretoria asquerosa que queria tomar nosso patrimônio. Esse jogo foi conhecido como a arrancada heróica. O nosso Palestra Itália morria líder do campeonato e surgiu o Alviverde imponente campeão. Os covardes adversários fugiram de campo, humilhados antes do final desse jogo histórico. Isso é história, senhores. E quem virou palmeirense ontem, mesmo tendo idade para quase ter vivido tudo isso, desconhece. Desde 20 de nove de 1942, esse time deixou de ser nosso adversário para se tornar nosso inimigo. É defecar na nossa história andar de mãos dadas com a diretoria desses prepotentes asquerosos. Hoje temos que saber conviver e respeitar, afinal fazemos parte do mesmo meio, da mesma federação de futebol, porém, mais do que isso, é uma agressão à nossa história e a tudo que aqueles bravos palestinos defenderam para hoje existirmos. Em 2014, a cidade de São Paulo fez uma homenagem ao Palmeiras no ano do seu centenário, trocando o nome do trecho da sua antiga Rua Turiaçu, que passa pelo nosso clube, para a Rua Palestra Itália. Eu agradeço muito a todos os vereadores que atuaram em 2014 para essa correção histórica. Avante Palestra, Fábio Menotti Palmeiras, a foto aqui, né? E aí, o que pegou aqui foi, obviamente, esse trecho aqui, né? Isso é história, senhores. Quem virou palmeirense ontem, mesmo tendo idade para quase ter vivido tudo isso, desconhece, né? Obviamente, dando mais direta aí a Leila. Esse time deixou de ser nosso adversário para se tornar nosso inimigo. É defecar, agora a parte mais forte aqui, né? É defecar na nossa história, andar de mãos dadas com a diretoria desses prepotentes asquerosos. Eu já trouxe aqui, né, há alguns dias, o Palmeiras meio fechado aí com o São Paulo, né? O São Paulo jogou no Allianz Parque esse ano e houve-se uma questão até mais amistosa entre as diretorias, mas na primeira oportunidade a gente sabe o que o São Paulo fez, né? Inclusive até esses dias aí também o Casares foi lá na Roda Viva, deu mais uma cutucada, então assim, ficou amistoso só pro nosso lado, né? O lado deles continuou a mesma coisa. Então, né, isso pega muito e o Paulo Nobre, né, inclusive, isso aqui não é é bastidor, mas não é nada assim desconhecido, mas o Marcos Costa falou sobre isso quando ele era locutor lá no Allianz, né, que o Paulo Nobre não gostava que falava São Paulo, né, falava o time adversário, às vezes era mais fácil ele deixar falar Corinthians do que falar São Paulo, então ele realmente tem uns problemas assim, sérios, né, com o São Paulo, e aí
Pra ajudar, ele já não é o melhor amigo da Leila. A Leila vai e é mais... Fica muito fechado ali com o São Paulo aí, obviamente que complica, né, cara? E aqui os comentários, né? O Edmundo deixou aqui o coraçãozinho. Volta logo, Nobrão. A CEP precisa de pessoas como você. O Marquito na foto me pegou muito. Não tem jeito, é o maior presidente da nossa história. Volta, Nobre, pelo amor de Deus. E arranca aquela blogueirinha de lá. Repense e volte à política do clube. Precisamos de você lá. Sei que teve seus motivos, mas se afastar é justamente entregar nas mãos desses ou dessa que está aí e não entende nada de Palmeiras. Repense e volte, presidente. Presidente de verdade, uma bela mensagem dessas, em um momento histórico e tão significativo. Enquanto a atual gestora mal sabe uma vírgula de nossas glórias e ainda faz uma patifaria com os ingressos jamais vistos, jogando contra o maior patrimônio do clube, né? Falando da torcida aí. Aqui tem muita gente pedindo para ele voltar, né? Eu entendo que não queria mais presidir e tem esse estresse novamente em sua vida, mas o Palmeiras precisa de você. Com todo esse episódio dos ingressos em plena semifinal da Libertadores, foi o maior ato contra o próprio patrimônio, a torcida, que eu já vi em uma presidente do Palmeiras. Você precisa voltar e principalmente voltar à profissionalização que deu início a essa era gloriosa. Essa zinha que não merece ser citada está colhendo frutos seus e não os dela. Volta, Paulo Nobre. Então assim, mano, a galera realmente aqui pedindo a volta, né? Obviamente todo mundo se ligou, né? Pra quem foi essa... Não sei nem se falar em direto, né, cara? Essa diretaça aí pra Leila, porque realmente, né, tipo, cara, é uma história assim... A maioria, talvez você não conheça, também acho que não sei, assim, eu acho que é legal conhecer, mas também não é obrigado todo mundo conhecer todas as histórias do clube, mas essa é uma das principais. Então se você não conhecia, aproveita e dá um Google aí, tá ligado? Dá uma caçada, porque é uma história bem legal, assim, bem interessante, pra gente entender por que a gente virou Palmeiras, pra gente entender o que aconteceu de verdade na nossa história. E essa relação do São Paulo, porque ela é tão complicada, né? Porque que ela realmente, às vezes, supera a contra o Corinthians. Eu já falei aqui, não quero ver o São Paulo campeão, sim, obviamente que não dá pra ver o rival, mas eu pessoalmente nunca tive tanto esse problema, porque igual eu falei, não é todo mundo obrigado, eu cresci e não sabia tanto dessas histórias, né? Eu fui saber muito depois, assim. Então, nesse meio de desenvolver, digamos aí, a raiva pelo rival, desenvolvi muito mais pelo Corinthians, né? Por ter amigos ou por ter parente muito próximo corintiano. Do São Paulo, assim, obviamente eu não gostava por ser rival, mas era um rival normal. Depois que você vai ver a história, ganha um negócio a mais, né? Vai de rival para inimigo, né? Isso falando no campo e falando nas questões aí de bastidores, né? De política e tudo mais. Não falando que vai sair batendo nos outros aí, tá? Não entendo errado, mas a questão da inimizade realmente política, realmente que foi o extracampo, né? Foi além do campo. E o Paulo Nobre faz questão de relembrar isso e fez questão de usar isso agora que a Leila tem uma boa relação com os caras, trazer isso à tona. Beleza? Comenta aí o que você achou disso, mano. Se inscreve aí no canal também, deixa seu like, tamo junto.